O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, comunidade reunida na fé. E a vocês lá do ônibus que nos acompanham agora, repito, nossa saudação carinhosa de comunhão na mesma fé. Palavra de Deus, neste quinto domingo do tempo comum, procura responder a uma questão fundamental para a vida da gente. Qual é o sentido do nosso viver? E mais, vale a pena a gente continuar vivendo do jeito que está vivendo? Eu estou naquele caminho de ser sal e luz, como o Evangelho nos alertou? Antes de refletirmos um pouquinho mais sobre a mensagem do Evangelho, é oportuno lembrarmos o profeta Isaías, que fala assim num plano mais humano, mais imediato, e ele nos diz que a vida só tem sentido quando ela está à disposição do outro. O profeta nos chama a repartir, nos estimula a acolher, lembra que precisamos caminhar na justiça. E isso foi dito em tempos muito difíceis para o povo de Deus. Tempos de cativeiro na Babilônia, tempos de amargura, de sofrimento e de dor. No entanto, eles tinham sim a consciência de que a graça de Deus jamais os abandonaria. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, escrevendo hoje aos Coríntios, na primeira carta, nos lembra que a sabedoria que vale mesmo é aquela que vem de Deus. E olha que Paulo era um camarada muito bem formado, academicamente falando. Ele era de uma das escolas mais influentes do judaísmo da época, a escola de Gamaliel. Havia uma outra grande escola, de Hillel. Isso serve para ilustrar a nossa reflexão, mas não é algo que precisa ser gravado, não. Basta saber que o apóstolo Paulo subtraía os seus ganhos acadêmicos para buscar a sabedoria de Deus. Na verdade, dizer que ele subtraía ou tirava é um pouquinho exagerado, sabe? Porque Paulo fez, na verdade, essa junção bonita entre o saber humano
e o saber divino. Paulo nos lembra que a pregação dele não é feita a partir dos raciocínios do seu saber acadêmico, mas de que ele procura demonstrar em tudo a ação do poder do Espírito de Deus, para que a fé se baseie no poder de Deus e não, como nos lembrou Paulo, na sabedoria humana. A gente poderia pontuar e atualizar esse texto em situações muito amplas da vida da gente, no dia a dia da gente, no universo da política, da economia, da pregação religiosa, do esporte, do lazer. Em tudo sermos sal e luz. E aqui é interessante observar que nem todo sal salga do mesmo jeito. Até mesmo na cozinha lá de casa, quando a gente troca a marca de sal que a gente normalmente usa, a gente percebe, opa, tem que botar um pouquinho mais, opa, passou da conta, ficou salgado, enfim. Tem até alguns sais especiais, né? Mas isso é outro papo. O fato é que todos nós devemos ser esse elemento de sabor, de fixação do sabor. É essa a função química do cloreto de sódio na cocção dos alimentos. Fixar o sabor. Qual é a nossa função na química humana, nos ambientes onde nós estamos inseridos? Na família, na comunidade, enfim. O texto também nos lembra que nós somos luz. E assim como há intensidades diferentes de brilho na luz, também nós brilhamos de maneira diferenciada. No entanto, temos o compromisso de brilhar. Alguns vão brilhar aí com 20 watts, outros com 40, 60, 80, 100, enfim. É interessante observar esse texto do Evangelho a partir da parábola do semeador. Jesus fala de 4 terrenos e somente um produz. E aquele que produz, produz em proporções, em percentuais diferentes. No entanto, todos produzem. É isso que Papai do Céu, me parece, quer lembrar para a gente hoje. Que precisamos sim ser sal, que precisamos sim ser luz. Mas isso não pode ser uma teoria para a gente refletir aqui numa missa de domingo à noite. A pergunta é, e o compromisso é, da porta para fora, no meu dia a dia. Eu tenho sido sal e luz na minha vida familiar, lá em casa, no meu dia a dia, com a minha companheira, com meu companheiro, meus filhos e filhas, meus pais e mães, meus amigos e amigas. Eu tenho sido sal e luz no ambiente do trabalho. Eu tenho participado das reuniões lá do meu condomínio, por exemplo, ou da associação de bairro, ou dos pais e amigos lá da escola, ou de algum outro grupo social em que eu estou inserido, ou se não estou, deveria estar. O fato é que o Senhor nos diz que devemos ser sal e luz. Esse texto continua o Sermão da Montanha. Para quem esteve na missa domingo passado, deve estar lembrado que iniciamos o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, com o anúncio das bem-aventuranças.
os 9 critérios de felicidade no reino de Deus. E esse texto do Sal e Luz segue imediatamente o texto das bem-aventuranças. Um grande pensador e libertador moderno, que aliás não era cristão, disse uma ocasião que nós poderíamos perder, ou se viéssemos a perder, todos os textos de espiritualidade da humanidade, deveríamos preservar a todo custo o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em que nós temos concentrado todo o projeto de Jesus. Talvez a gente esteja agora imaginando quem será esse grande homem que disse isso. Mahatma Mohandas Gandhi, o libertador da Índia. Queridos irmãos e irmãs, sendo sal e luz, o Senhor nos lembra que nós somos, de repente, a página do Evangelho viva que as pessoas precisam ver, para que elas vejam, nos diz Jesus, as boas obras de vocês e louvem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que a luz do Senhor, pelo seu Espírito esparramada sobre a terra, inunde nosso ser e permaneça em nós.